essa questão da pessoa ser diagnosticada com intolerância à lactose e não conseguir resolver os seus problemas digestivos ou os outros problemas que estão associados ao seu problema digestivo, ela passa por uma questão muito importante. É que não é apenas o fenômeno da intolerância à lactose que determina sintomas como distensão, prisão de ventre, diarreia, mau funcionamento digestivo. Existem outras causas. A pessoa pode ter intolerância ao glúten, seja ela causada pela doença celíaca ou pela dita sensibilidade ao glúten não celíaca. A pessoa pode ter um sobrecrescimento fúngico no intestino ou um sobrecrescimento bacteriano. E tudo isso vai ter, essas coisas, esses outros diagnósticos, vão ter sintomas semelhantes, né? Então, olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês. Existem pessoas que elas são geneticamente definidas para serem intolerantes à lactose, que é o meu caso, tá? Por quê? Porque essas pessoas descendem ou são pertencentes às seguintes etnias. Ou são asiáticos japoneses, em especial japoneses, ou são africanos ou de origem africana, de ascendência africana, ou são populações indígenas ou descendente de indígenas, tá? No meu caso, eu sou descendente de indígena. Eu tive um bisavô que era Mura. Então, o que acontece? Essas populações, japoneses, africanos e índios, essas populações ficaram milhares de anos sem sofrer exposição à lactose, ok? Porque não era comum nessas populações, nos últimos 16 mil anos, por exemplo, a comer alimentos que contêm o leite de outros animais. Essas populações não eram expostas à lactose. Diferente das populações do norte da Europa, que há mais ou menos 10 mil anos se consome, esses povos consomem leite e seus derivados. Então essa população é exposta à lactose. Olha que coisa interessante. Aqueles indivíduos que pertencem às populações do hemisfério norte, em especial na Europa, o que acontece? Houve uma criação de um hábito alimentar de se consumir alimentos com lactose. Então isso criou uma seleção. Vocês imaginam o seguinte, há 10 mil anos atrás, se uma criança ingere um derivado de leite de vaca, ou leite de vaca propriamente dita, essa criança, tá? Naquela época, há mais de 10 mil anos atrás, a probabilidade dessa criança vir a ter um problema digestivo que culminaria com uma desnutrição ou até mesmo com a sua morte, era muito grande. Então o que aconteceu? Essas populações nórdicas da Europa foram selecionando, né, geneticamente, aqueles indivíduos que tinham intolerância à lactose, eles iam morrendo e não iam ter descendentes. Aqueles indivíduos que não tinham intolerância à lactose passaram a existir, passaram a se multiplicar, passaram a se reproduzir e os seus descendentes adquiriram essas características genéticas de serem tolerantes à lactose. O mesmo não acontece com os povos que vivem abaixo da linha do Equador ou nessa faixa intermediária que fica abaixo do extremo norte da Europa, ok? Que é o caso dos africanos, que é o caso dos japoneses, que é o caso dos latino-americanos, dos índios latino-americanos. Então, essas pessoas que vivem nessas regiões ou têm ascendência indígena, negra ou asiática, essas pessoas ficaram pelo menos 16 mil anos da história da humanidade sem se expor ao leite de vaca ou de outros animais. Então, os descendentes dessas pessoas não precisavam desenvolver a produção da enzima lactase no intestino para digerir leite. Então, tanto faz você nascer com a característica de ter a enzima para digerir depois que você se torna mais velho ou não. Então, na verdade, nessas pessoas, a enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, ela permanece até a primeira infância e depois, gradativamente, ela vai parando de ser produzida, entende? Então, por isso é que as pessoas desenvolvem
a intolerância à lactose quando elas se tornam adultas, tá?